Olá, meus irmãos, Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo a mais uma aula. A aula de hoje eu vou trazer para vocês aqui algumas ferramentas práticas para que o seu discipulado seja contínuo. A ideia é eu colocar de uma maneira mais organizada aquilo que você pode utilizar ou deve utilizar nos seus discipulados, certo? Então, para realmente trazer um crescimento até mais acelerado, a gente trouxe aqui algumas dessas ferramentas mais práticas. A primeira delas se chama o estudo bíblico dirigido. Estudo bíblico dirigido. Ó. Trouxe um exemplo aqui. Primeiro, ó, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Esse é um dos versículos que eu mais decorei na Bíblia, que eu mais leio, porque isso mostra, até tira a gente de uma seara de achar que nós precisamos de muita coisa. Não. O que nós precisamos? Das Escrituras. Das Escrituras. Porque ela é útil. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Se a gente fosse trocar as palavras aqui, resumir, a palavra ela é útil para o discipulado. Então, o estudo bíblico dirigido, basicamente, é você pegar ali o nosso livro aí de devocionais diários, do nosso pastor Walter, né, Um Ano de Milagres. Pega ali com aquele novo na fé e faz um estudo dirigido. Amém? Talvez não num formato de devocional, mas um estudo mesmo focado em um tema específico, certo? Porque o estudo dirigido, eles são essenciais para explorar as escrituras, para expor a palavra àquele que precisa aprender. Dietrich, naquela obra que eu falei para vocês, Discipulado, ele enfatiza lá que o verdadeiro discipulado exige um compromisso radical com a palavra de Deus, que não pode ser apenas ouvida, mas vivida. Então, a ideia aqui no estudo bíblico dirigido é realmente é, ter esse compromisso com a palavra, sabe? Ter esse compromisso com a palavra de Deus no dia a dia, no dia a dia. Por quê? O discipulador, ele tem que guiar o discípulo na compreensão prática das escrituras, certo? Então, o que a Bíblia quer dizer quando ela fala isso, isso, isso e aquilo? Você vai transmitir o conhecimento. É por isso que você está fazendo essas aulas aqui, certo? Então, para Dietrich, o discipulado é uma resposta à obediência e obediência ao chamado de Cristo. Ao chamado de Cristo. Discipular é obedecer aquilo que Cristo nos pediu. John Wesley diz o seguinte: a Bíblia não é apenas um livro de informações, mas um manual para a vida. Então, a ideia é você planejar estudos bíblicos guiados, certo? Regulares, utilizar guias de estudos, como eu trouxe aqui o exemplo do livro do pastor Walter, e, é claro, encorajar aquele que está chegando agora a aprender, a ir atrás de mais conhecimento, a ler livros. Então, livros. As literaturas, hoje em dia, meu irmão, nós temos uma gama de bons livros. Então, se você puder dar a primeira e talvez a melhor dica que você pode dar para aquele que você está discipulando é: tenha bons livros e não poucos livros. Tenha bons livros e leia sempre, leia sempre, leia sempre. Então, primeira ferramenta são esses estudos bíblicos dirigidos. Segunda ferramenta, essa aqui também é importantíssima dentro desse discipulado, a memorização das escrituras. Olha o que Salmo 119:11 diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você sabia que um adolescente de apenas 13 anos,
13 anos, muçulmano, ele já decorou todo o Alcorão? Meu Deus. E a gente tem muitas vezes dificuldade de lembrar alguns capítulos ali do Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, 6, 7. Decorar a palavra, e aqui eu trouxe esse exemplo, não para que a gente está em competição com outras religiões, não. É para a seriedade que nós precisamos ter com as escrituras. Ter elas memorizadas nos ajuda a realmente ter ali de forma mais pronta, imediata, aquilo que nós precisamos fazer no nosso dia a dia. Porque Deus ele sempre vai agir mediante a sua palavra. Se você decora, realmente fica muito mais fácil de você ouvir a palavra de quem? De Deus. Então, se a palavra é de Deus, se você quer ouvir Deus, o que ele vai usar para falar com você? A palavra, a Bíblia, as Escrituras. Então, o discípulo ele tem que ser moldado pela palavra de Deus. Então, como é que ele vai ser moldado? Decorando, memorizando. A memorização, hoje em dia, tem muitos cursos por aí, técnicas de memorização. Já parou para pensar nisso? Que dá para você usar técnicas para memorizar? Técnicas para memorização? Um dia eu fiz um curso muito, muito legal, muito interessante, sobre memorização das escrituras e como que tornou muito mais fácil de decorar. Vou te dar um exemplo aqui, tá? Mas não é o objetivo aqui, é só para te inserir no tema, de uma das técnicas que me passaram. Você vai criar um prédio na sua mente, beleza? E aí esse prédio, ele tem um andar, 2 andares, 3 andares, 4 andares, beleza? E aí, nesses andares, você vai distribuindo os versículos. Por exemplo, esse da Salmo 119, 11. Então, eu vou colocar Salmo 119, então, andar 119, sala 11. 119, sala 11. E aí eu vou pegar o texto, guardei a tua palavra. Primeiro quarto. Então entrei na sala, guardei a tua palavra. Aonde? Outro cômodo. Aí coloca o nome de outro cômodo lá. No meu coração. Então, entrei no andar 119, apartamento 11. O que é a primeira coisa que eu encontrei lá? Guardei a tua palavra. Fui para o próximo cômodo. Aonde? No meu coração. Para o quê? Para não pecar contra ti. E aí chegou na cozinha, no quarto, para não pecar contra ti. Decorou. Fazendo assim, você começa a criar na sua mente algumas estruturas de memorização. Outro que é muito famoso, transformar isso em música. Transformar em música. Tem uma música que do Fernandinho que fala assim, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Essa não é do Fernandinho, né? A do Fernandinho é outra parecida. Ainda que a figueira não floresça. Você conhece a música? Não sou do Ministério de Louvor, né? Então, é outra técnica. É importante decorar e memorizar as escrituras. A palavra de Deus gravada no coração é a espada afiada contra o mal. É aí que você usa contra o mal. Então, usar essa ferramenta no discipulado é importantíssimo, certo? E realmente acelera a transformação daquele que está chegando. Terceira ferramenta aqui é a oração. Planos de oração. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Meus irmãos, a oração ela é essencial no processo de discipulado. Você via Jesus orando em todo o tempo. Em todo o tempo você vê Jesus se separando para orar. Ele convida alguns para orar. Ó, enquanto eu oro, vigia aí para mim. Poxa, enquanto eu orava, você não conseguia vigiar nem uma hora sequer. Jesus chamando a atenção do discípulo.
você está vendo que é hora da oração, é hora do Espírito e você está dando atenção à carne. Então a oração ela é a chave para um relacionamento contínuo e profundo com Deus, certo? Eu trouxe uma frase aqui de uma senhora, ela chama Corrie ten Boom. É uma holandesa dos anos, eu peguei aqui, 1970, por aí. Ela foi uma holandesa, 1970 não, 1890, que ela nasceu, e aí foi mais ou menos 1940. E aí, quando os nazistas invadiram a Holanda, ela foi uma das mulheres ali que começou a esconder os judeus na casa dela. Começou a esconder os judeus na casa dela. Se eu não me engano, foram mais de 800 vidas que ela salvou. E ela deixou essa frase seguinte, ó: a oração é a chave da manhã e o ferrolho da noite. Era em oração que ela orava, e um dos relatos é que quando os judeus entravam na casa dela para ver, ela não enxergava, os judeus não enxergavam, os nazistas não enxergavam os judeus que estavam ali escondidos. Era em oração que ela bloqueava a visão dos nazistas. Em oração, sabe? Então, a oração é essa chave da manhã. Então, é ensinar para o discípulo realmente a eficácia da oração, a importância da oração, conversar com Deus, ensinar como é que conversa com Deus, ser sincero, né? Mostrar realmente o que precisa, estabelecer horários específicos de oração diários, né? Pela manhã, à noite, antes de dormir, antes de se alimentar. Realmente é ensinar essa pessoa a fazer. A próxima ferramenta aqui do discipulado, participação em pequenos grupos. Eu sou um dos especialistas nisso. É importantíssimo aquele que você está discipulando estar inserido em um grupo menor, em um grupo pequeno, em um grupo célula, GI, seja lá qual for o nome da onde você se reúne, certo? Atos 2:42, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós vamos ter uma aula específica sobre esses grupos pequenos e eu vou aprofundar com vocês que é uma reunião leve de amigos, cada um ali contando seu testemunho. Não é ideia, não é ter culto na casa ali. Um grupo pequeno é um pedacinho da igreja, num momento ali durante a semana que está se reunindo para compartilhar um pouquinho da palavra, orar juntos e ter comunhão. Só isso. Só nisso daí você cresce muito. Dietrich disse o seguinte, ó: a igreja não é um edifício, é uma comunidade de fé. Então, o que é comunidade? Nós somos comuns em uma unidade. Nós temos uma unidade comuns, pensamentos comuns, certo? Então, nós temos uma vida comum, vivemos em comunidade, certo? Então, o discipulado só é possível na vida comunitária. Então, estar dentro de um grupo pequeno, irmão, é fundamental, fundamental. Se você não está, provavelmente essa aceleração do discipulado vai vir de forma um pouco mais lenta e às vezes até mais difícil, certo? Então, tem uma frase interessante que eu aprendi na minha caminhada também: se você não trabalha, você dá trabalho. Então não dá trabalho não, irmão. Vai trabalhar, vai ajudar os irmãos nos grupos pequenos, nos ministérios, que também é outra ferramenta importantíssima de discipulado, tá? Está inserido num ministério da igreja local, servir as pessoas. Então tudo isso no discipulado contribui. E por último, o uso de recursos modernos. Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Utilizar ferramentas para discipulados, irmãos, é fundamental. Cara, usa ali, talvez, uma inteligência artificial para te ajudar a organizar o período de discipulado do irmão. Não é discipular o irmão no seu lugar, não é isso. Mas usar das ferramentas, ó, além de eu fazer o planejamento do nosso discipulado de hoje, tá aqui organizadinho, nós vamos usar outra ferramenta. Vamos nos comunicar por videoconferência.
o nosso discipulado hoje vai ser online. Problema nenhum. Tem problema nenhum, tem problema nenhum, certo? Ah, vão discipular ali por mensagem. O meu discipulado também funciona por mensagem no WhatsApp. Você me manda pergunta, eu vou respondendo, áudio. E aí nós vamos acelerando esse discipulado no dia a dia, certo? Porque nem sempre dá para caminhar perto, nesse sentido físico. Então, cara, não dá para caminhar assim todo dia. Caminha de forma online, no Instagram, sabe? Fazendo ali grupos de estudos online também, certo? Então, a gente precisa ter esse entendimento. Glória a Deus! Então, eu trouxe aqui para você, encerrando aqui a aula, algumas ferramentas mais práticas de como você torna o seu discipulado mais eficaz. Eu quero realmente concluir aqui, resumindo essa aula, e lembrando a você, você não está sozinho, você faz parte do corpo, você é uma das ferramentas do corpo. Então, use o corpo, deixe o corpo trabalhar no discipulado. Então, o líder do ministério que essa pessoa você ajudou a inserir, ele vai ajudar no discipulado. O pastor que está entregando uma mensagem ali no culto durante a semana, ele vai ajudar no discipulado. Então, nem sempre, irmão, dá para você estar junto com o seu pastor, junto com o pastor principal da igreja. Essa não é a ideia. Cada um no corpo tem a sua função. Então, use use isso, amém? Utilize essas ferramentas, sabe? Estudos dirigidos, não sei. Use aí o que o seu pastor está produzindo. Pega ali a mensagem do domingo, faz uma configuração ali e tal. Hoje aqui na nossa igreja, toda semana nós temos um estudo preparado para cada grupo. Então, isso ajuda muito, isso ajuda muito, isso ajuda muito, amém? Então, o que você vai fazer com essa aula? Você vai escolher uma ferramenta de discipulado apresentada nessa aula, amém? Então, na sua própria caminhada, você vai usar para discipular outras pessoas. Combinado? Então, o que você vai começar? O que você vai fazer? Comece com um plano de oração. Comece com um plano de oração diário. Eu vou orar, eu vou apresentar essa oração. Eu lembro meu início da caminhada, eu acho que eu até contei isso para vocês, né? Todas as quintas-feiras eu ia numa reunião de oração. Oração íntima. Cada um num cantinho, orando, com um louvor de fundo, por vários temas, não uma oração guiada, sabe? Cada um orando, às vezes chorando, às vezes o outro ali orando em línguas, outro orando baixinho, outro orando mais alto. Então, faça isso, que assim o seu discipulado vai ser muito mais eficaz. Amém? Lembrei de algo aqui muito importante. A sua expectativa em relação ao seu discipulador. Tudo isso que você está aprendendo não é só para você exercer na vida dos outros, mas também para você talvez entender que, cara, a sua expectativa no seu discipulador é de ver Cristo nele, tudo bem, mas se ele estiver falhando, não estiver apresentando essas ferramentas, não é o fim do mundo, amém? Não é o fim do mundo, não é o fim do mundo. Você pode também ir atrás de mais discipuladores e mentores, amém? Que Deus abençoe. Amanhã eu espero poder estar aqui com vocês. A aula nós vamos falar sobre o papel das escrituras no discipulado, vamos aprofundar nesse tema e eu creio que Deus vai falar muito com a gente amanhã, amém? Deus te abençoe e até amanhã.